Pega a sua Bíblia aí, nas mãos, dá um cheiro nela. Que delícia, né? Um beijinho. Pode beijar também, né? Que ela está protegida aí. E vamos ler o Evangelho de Pedro. Onde está isso? É a carta, primeira epístola de Pedro. Abre aí, deixa ela aberta. Antes de ler, eu quero falar algumas coisas, algumas curiosidades. Eu sei que muitos não são curiosos com coisas teológicas, mas acho que você vai gostar, até porque é importante. Algumas informações que eu vou usar aqui nessa introdução vão ser importantes para a mensagem que nós vamos compartilhar juntos. Eu gosto muito de entender a origem, quem escreveu, para onde que foi, para onde que vem, que língua. Eu gosto dessas coisas e essa carta é muito importante. Por que eu dei o nome de Evangelho de Pedro? Por quê? Existe um Evangelho de Pedro, que foi escrito no 2º século, possivelmente. Não foi por Pedro, né? Ele é um evangelho apócrifo, é um livro feito depois. Eles colocavam o nome de Pedro porque as pessoas queriam ler se fosse de Pedro, né? Se ele sair um livro aqui, 2 livros, eu vou mostrar aqui na frente. Um escrito assim, a história da vida do pastor Bulhão. E do outro lado aqui, a história da vida do pastor João. Qual que você vai preferir ler? Você nem sabe que é o pastor João, pode ser qualquer João do mundo, mas o pastor Bulhão, né? Então naquele tempo também era assim, eles colocavam um nome. E alguém que escreveu o Evangelho de Pedro, colocou lá, e em 1886, acharam esse evangelho lá no Egito. E foram estudar, viram que não tinha muito a ver com a Bíblia, ele não é aceito como evangelho. Mas não é esse evangelho que eu quero pregar para vocês, não. Existe um Apocalipse de Pedro. Esse ainda é mais viajado um pouco. Fechado bem depois e ele é bem estranho. Também não vou falar desse Apocalipse de Pedro. Eu vou falar das 2 cartas de Pedro. Na verdade, da primeira carta de Pedro aqui na nossa série. Você vai sair daqui doutor em Pedro. Amém? Nem eu não sei nada de Pedro, imagina nesses sermões aqui. Isso aí é conversa de vendedor, né? Não vai sair doutor não, tá? Vai sair sabendo um pouquinho. Amados, eu queria que tivesse o Evangelho de Pedro, sabe? Quem escreveu o Evangelho? Mateus, que era discípulo. Mateus vamos dizer assim, publicano, alguém que entendia de matemática, a mente concentrada, inteligente. Ele escreveu para judeus ali, porque ele era um judeu. Depois dele veio Marcos. Na verdade, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Tudo indica. Marcos escreveu um evangelho menor, mais direto. Depois o evangelho de Lucas, um médico mostrando a parte da saúde, né? É Lucas que fala daquela saliva no barro, nos olhos do cego. É uma visão mais medicinal. Lucas que acompanhou Paulo por muito tempo, um discípulo de Paulo. Escreveu ali, fez uma pesquisa. E por último, João, o 4º evangelho. O discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça nos ombros de Cristo e escreveu o evangelho do amor. O último livro da Bíblia foi o Evangelho de João, que foi aquele do amor. Aí eu fiquei satisfeito, né? Falei, meu Deus, por que não tem um de Pedro, né? Pessoas bravas como eu, assim, impulsivas, gostam de ler Pedro, né? Eu fiquei imaginando Pedro escrevendo o Evangelho, quando conta aquela história, por exemplo, que Pedro cortou a orelha de Malco, né? Como é que Pedro escreveria isso? Eu fiquei imaginando quando eu vim para cá. Eu falei assim, e aí eu mirei na garganta dele, né? E errei, né? Como é que seria ele contar, né? Minha vontade era passar na garganta, mas aí ele espirrou lá e pegou na orelha. Não sei como é que foi. Qual que foi o sentimento de Pedro? Imagine Pedro escrevendo aquele episódio que ele está andando sobre as águas. Eu acho que Deus não permitiu que Pedro escrevesse isso, sabe por quê? Iam dizer que é a história de pescador. Eu não vou falar isso. É história de pescador, porque quem é que anda sobre as águas? Olha como Deus é sábio, né? Outras pessoas escreveram sobre ele andando sobre as águas. Ele não falou sobre isso. Alguém contou, olha, Pedro andou. Agora ele falando, eu estava ali andando sobre as águas e eu afundei só porque tropecei numa pedra. No meio do mar, não tem como, né? Eu fiquei imaginando Pedro contando. Pedro, ele é cheio da razão, né? Quando Jesus falou para ele assim, afasta de mim, Satanás. Como foi para Pedro, né? Eu queria o evangelho de Pedro. Especialmente o sentimento dele quando Cristo disse, você vai me negar 3 vezes. E ao ouvir o galo cantar, Pedro olha e percebe que Cristo está olhando para ele. Como é que foi isso? A Bíblia conta, mas Pedro contando, isso é legal. Então, para você que está como eu insatisfeito de não ter o evangelho de Pedro,
vou dar uma dica para você. Vamos junto para o céu quando Jesus voltar, e um dia a gente senta com Pedro lá, ele conta para a gente, sem problemas. Teremos a eternidade para ouvir essa história várias vezes, amém? Mas enquanto isso, vamos nos satisfazer com as cartas de Pedro. As cartas de Pedro não tem nada a ver com o Evangelho. Não conta a história de Cristo. Na verdade, conta um pouco de ensinamento, na verdade, doutrina, repreensão, porque o povo de Deus estava se convertendo, passando por dificuldades e precisava de alguém para orientar, sabe? E Paulo era essa pessoa. Paulo mandou carta para Filemão, para os filipenses, para os romanos, para Timóteo, mandou para igrejas e para pessoas, né? Para Timóteo, para os Tessalonicenses. Mas aí Pedro escreveu para um outro grupo de pessoas, para um grupo que morava na Turquia. Quer ver? Pega aí, vamos dar uma introduzida antes de entrar nos textos lindos que vão abalar nosso coração nessa noite. O seu coração em casa vai ser daqui molhado aí no sangue de Cristo. Vamos primeiro falar aqui do livro. Capítulo 1, versículo 1. 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha só, o que é essa dispersão? Quando começou a perseguição ali, eles foram dispersos. De Jerusalém foram para vários lugares. E essa região aqui, se você for no mapa, o ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, é a Turquia ali, aquela região ali. E incrível, uma região que Paulo não foi. Sua viagem, Paulo não passa por essa região. Então Pedro escreveu uma carta para um pessoal que estava desamparado, sabe? Precisando de um conselho. E ele se fala assim, eu sou apóstolo de Cristo. E é interessante que alguns estudioso ele dá trabalho, né? Ele gosta de saber mais do que Deus. E eles dizem que essa carta não é de Pedro. Mas começa aqui, ó. Pedro. Primeira palavra qualquer? Pedro, né? Por que é assim? Quando a gente escreve uma carta ou um livro hoje, geralmente manda para alguém, no final está o nome. Só que como eram rolos, não dava para esperar o final, você tinha que já começar, porque você nem vai ler o negócio, não sabe quem escreveu. Então começava assim, eu, Pedro, então no rolo começava ali. Só que essa carta tem uma revelação. No final, você descobre que tem outra pessoa que escreveu com Pedro. Essa é uma crítica dos estudiosos. Os estudiosos dizem que esse é o melhor grego do Novo Testamento, o grego mais granfino, sabe? Não é nós vai, nós fumo, não. Esse é um grego top. É que tem um grego koiné, que é um grego simples, sabe? Esse grego é bom. Ah, mas Pedro era pescador? Como é que ele escreveu um grego tão bom? Duas hipóteses. Ou foi ele falando e outra pessoa foi escrevendo mais bonito, ou o próprio Espírito Santo foi dando umas palavras tops para ele também, né? Só sei que está de Pedro. Olha o que diz aqui no capítulo 5, pega aí. Só para a gente saber, a gente vai ler o capítulo 5 outro dia, mas para você ver essa coautoria. Capítulo 5, verso 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, ó, por meio de Silvano, escrevo resumidamente, exortando, testificando de novo, a genuína graça de Deus permaneceis firmes. Então, olha só, Silvano, que possivelmente é um nome de Silas, que em grego tem essa variação, aquele que andava com Paulo, ele escreveu para Pedro. Pedro foi falando, contando, ó, diga isso aqui, ó, vou dizer isso. Aí, as palavras de Pedro, só que num português não, num grego top, né? Possivelmente. Então, olha só, ele escreveu, é uma carta universal para um grupo grande de pessoas, não é uma igreja, é uma pessoa, serve para muita gente, inclusive para nós hoje. Foi Pedro que escreveu. E sob que contexto? Para quem? O que essas pessoas estavam passando? Ele chama eles de eleitos. Ó, no verso 2 de novo aí, ó. Eleitos. Dá uma confusãozinha esse verso 2, ó. Segundo a presciência de Deus. Diz que Deus ele é presciente, ele sabe do futuro. Então ele elegeu pessoas. Alguns acham que Deus escolheu uns e rejeitou outros. Aqui, na verdade, Deus escolheu a todos, amém? Somos todos eleitos, todos somos predestinados à salvação. Deus, ele destinou. É igual aquele Waze, o Google Maps, né? Ele põe um destino, você vai. Aqui é o céu, aí você vai. Mas se você quiser virar, a vozinha fica assim, pegue o primeiro retorno à esquerda. E o destino continua, mas nós somos livres para ir para onde a gente quiser.
Mas o destino que Deus colocou para nós é a salvação. Ele chama de eleitos. E aí o verso 3 diz assim, ó, e vamos quase saindo da parte histórica para entrar na parte que você está ansioso para escutar aí, que é a parte que Deus vai falar para você. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. O verso 6. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, seja necessário que sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Dá uma paradinha aí. É a primeira vez que ele fala a palavra fogo. Você vai ver que vai aparecer fogo aqui outras vezes. O que acontece? Ele está animando aqui no começo. Olha, vocês eleitos que receberam a coroa de Cristo, aquele que ressuscitou, que vai dar a herança, a esperança no último dia e tal. Ele fala aqui no versículo 6, que ainda é necessário que por um pequeno espaço de tempo nós sejamos provados. O que acontece? Eles foram expulsos de casa. Esse pessoal aqui não podia ir em Jerusalém mais. Eram perseguidos, não tinham casa, não tinham trabalho. Eles viviam peregrinos, pregando o evangelho. Eles não tinham a Bíblia embaixo do braço igual a gente. Não tinham liberdade de no domingo vir para a igreja, mesmo de máscara, né? Você pode escolher se você vai assistir aqui, em casa, se vai assistir Nova Tatuí, se vai assistir o culto, sei lá, do UNASP, se vai assistir um culto lá nos Estados Unidos, em inglês, em japonês, em chinês. Tá, chinês acho que você não vai conseguir não, mas vamos supor, né? A liberdade grande que a gente vive. Ninguém vai perguntar para você vindo para a igreja, e aí, você está levando uma Bíblia aí? Não pode tomar de você. Esse grupo aqui recebeu essa mensagem porque eles estavam passando por isso. E ele fala assim, vocês vão ser como fogo, como ouro provado no fogo, por um pedaço de tempo pequeno. E a gente vive aí 80, 90, 100 anos no máximo aí, né? A média no Brasil, não sei se chega a 70, não sei. A média de vida, não sei. Sei que é pouco comparado com a eternidade que nós vamos viver com Jesus, amém? E aí ele fala do fogo, e é interessante que para eles o fogo é algo muito importante. O que aconteceu? No ano 64, Roma foi queimada. E quem levou a culpa de ter colocado fogo em Roma? Os cristãos. E aí começou uma grande perseguição aos cristãos. E essa carta de Pedro foi escrita possivelmente no final de 64, começo de 65. E ele está escrevendo para um povo que passou pelo fogo, que o fogo tirou a casa deles, que eles estão sendo perseguidos por causa do fogo. Então quando ele fala assim, apurados pelo fogo, esses irmãos estão entendendo o que está acontecendo aqui. Eles passaram pelo fogo. Talvez hoje, se fosse escrever uma epístola para os irmãos de Manaus, né, da Amazônia, que estão lá sobre a água do Rio Negro, né? Diz que foi a maior enchente dos últimos 150 anos. Talvez diria assim, para vocês que conhecem, que são provados pela água, né? Diferente. Pessoa que perdeu sua casa numa avalanche de água, entende quando você diz o que é ser afogado, o que é perder tudo. E é esse povo que ele está falando. E aí fala assim, ó, no verso 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram e profetizaram acerca da graça que foi destinada a vocês, investigando atentamente qual a ocasião, os quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que nelas estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo, sobre as glórias que os seguiriam. E eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Não é um texto difícil? Você não achou difícil isso aí? Você está estudando em casa, pastor, quanta palavra, né? Que eu nunca ouvi falar, prescrutar,
Deixa eu ver uma aqui difícil aqui, ó. Imacebível. Por isso que esse é o grego mais difícil em termos de escrita do Novo Testamento. E Pedro ainda fala assim, eu escrevi para vocês porque Paulo escreve muito difícil, eu resolvi facilitar. Eu falei, rapaz, devia ter pedido para Silvano então, porque ele era muito próximo de Paulo. Silas era muito erudito também. Mas o que ele está dizendo aqui? Que foi profetizado isso. O próprio Cristo passaria pelo sofrimento, mas seria ressuscitado. E agora vocês, olha, ele fala que o Espírito de Cristo passou por tudo isso, mas agora, através do Espírito Santo, nós vamos pregar o Evangelho, e ele fala cujo os anjos anelavam fazer. No finalzinho aí do verso 12, os anjos queriam fazer o que vocês estão fazendo. Os anjos queriam ter o privilégio de serem perseguidos, perder a casa por amor a Cristo. Sabe, passar pelo que esses homens estão passando, pelo fogo, pela perseguição, é um privilégio do cristão. Privilégio que às vezes a gente não tem hoje em dia, né? Nós temos o privilégio de pregar sob boas circunstâncias. Que os anjos gostariam de passar também. E não estão passando. Mas, tirando essa introdução que eu fiz aqui, para você entender o início do livro, por que Pedro escreveu para um grupo lá da Turquia, no ano 65, que estava sendo perseguido, estava isolado, sofrendo. Ele agora vai falar o assunto para eles. Deu uma animada neles, olha, fiquem tranquilos, vão ser provados no fogo, mas os anjos queriam fazer isso aí. Então, fica estressado não. Firma na fé aí, meu irmão, porque você está fazendo o trabalho dos anjos. Olha que animador. Então vem o ensinamento. A partir do verso 13, é o que eu quero ensinar para vocês hoje, é o que eu aprendi lendo isso aqui na minha meditação, no meu culto, quero compartilhar com você que está em casa. Por isso, verso 13, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu vou verso por verso, para não misturar, tá certo? Ele está dizendo para eles assim, olha, cingir o entendimento é o quê? Prepara a sua mente. Organiza seus pensamentos, organiza o seu cérebro. Porque essa revelação de Jesus Cristo aqui é poderosa para você. Revelada através da graça. E ele fala, sede sóbrios e espere. Sede sóbrios não é uma referência para um alcoólatra, né? Para de beber. Essa sobriedade é você estar no seu juízo completo. Seja alguém saudável, alguém equilibrado, sobriedade, para você ter entendimento quando Deus falar com você. Porque aqui vai vir uma pancada forte agora. E ele fala no verso 14, como filhos de quem? Da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Olha o que ele está dizendo. Seja inteligente, seja sóbrio, fique ligado. Prepare a sua mente e não se amolde. Não deixe que o mundo que você veio, ele falou assim, ó, você veio do mundão podre aí. Você veio, a expressão que ele usa aqui, ó, as paixões que vocês tinham quando eram ignorantes. Ignorante não é uma pessoa ignorante, aquele nervosão, não. Esse ignorante é alguém que ignora a informação. Por exemplo, quando eu tinha 14 anos, eu ignorava que existia esse livro aqui. Sabia que tinha uma Bíblia, mas não fazia ideia como é que era. Tem uma ideia? Quando me falaram de Noé, eu falei, conheço Noé. Eu falei, quem sabe de Noé? Eu falei, Noé é um que tem os doentes, não é? E vem no Natal trazer os presentes. Papai Noel. Não, Noé. Eu falei, mas Noé é uma variante grega aí para Noel? Não sei. Eu não fazia ideia. E eu conversando com um amigo meu, que sabia menos que eu ainda, eu falei para ele que tinha 2 pessoas num jardim. Ele falou, não, eram 3. Eu falei, quem? Era 2 homens e 1 mulher. Eu falei, era? Ele falou, era o Éden, o Adão e a Eva. Você vê a ignorância, as pessoas conversando. Imagine um debate de Bíblia poderoso desse, né? Não sabe. Isso é ignorância. Não é só ignorância de falta de sabedoria. É você não saber que existe algo. Então ele fala assim, você tinha paixões, vontades, inclinações, antes de conhecer a Jesus. E essas paixões, elas moldam a gente.
É isso que ele está falando. Elas moldam. Aquilo que você ama, que você gosta, vai te moldando, sabe? Vai moldando os seus gostos, vai moldando a sua moda, né? Vai moldando, por isso que ele chama de moda, vai moldando os seus pensamentos, suas atitudes. Quando eu vou dar aconselhamento a casais, por exemplo, eu gosto muito de fazer isso, eu junto os dois, a primeira coisa que eu quero descobrir é o que tem moldado eles. Porque a forma é que faz o barro ali, né? Você tem uma forma, você bota ali dentro, vai ser daquele jeito. Não tem como ser diferente. Ele vai moldando ali, ó. E aí, o que você olha é baseado naquilo que foi moldado. Então, se você quer mudar, você tem que desmoldar, né? Tem que mudar o molde. E agora tem que ser moldado por Cristo. Por isso que ele chama a gente de filhos da obediência. Porque nós vamos obedecendo a Jesus, ele vai moldando a gente. Então ele faz uma advertência, cuidado. Olha o que ele diz aqui no verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o seu procedimento. Ao contrário, antes você era moldado pelas paixões, nada de santo. Agora, ao contrário, você vai ser moldado por Cristo, você vai ser santo. Continuando aqui, ó, em tudo que você faz, todo o seu procedimento, porque está escrito, verso 16, o que está escrito aí? Sede santo? Porque eu sou santo. Deus falou, seja santo. Ele é o molde da santidade, ele vai mudar os seus gostos. Olha, eu lembro que a primeira vez que eu tomei açaí foi com uma pessoa da igreja, sabe? Uma moça que me levou para tomar açaí. A gente ia ir no McDonald's. Na época era lançamento no Brasil. Pessoal que eu estou velho já, né? E ela falou, não como carne. Você come o quê? Eu vou te levar a comer um negócio. Aí eu sentei na loja de açaí, vi um pote assim. Eu falei, nossa, aqui os caras vendem chocolate na tigela, assim, ó. Mas era açaí. De longe eu achei que era tipo um pote de chocolate, aquele tamanho, 1 litro. E aí eu comi a primeira colherada de açaí. O trem meio que refugou na língua, assim, sabe? Um negócio meio terroso, assim. Nunca tinha comido aquilo. Não tinha referência, sabe? Agora, se você me der açaí, eu como até o pote e a colher. Se a colher for comestível. Mas o paladar muda da gente. Como é que pode, né? Eu tomo de manhã suco verde. Não sei quem toma suco verde. Só de falar, tem uns já... Né? Mas, gente, a primeira vez que eu tomei suco verde, um negócio estranho, cheio de fibra, né? Um gosto. Tem gente que fala assim, mas eu adoço com mel. Eu tomo na tora, minha esposa faz só o suco verde mesmo. Bota ali couve, bota espinafre, bota maçã, acho que é maçã que adoça, né? Cenoura. Eu tomo ali de manhã. Mas a primeira vez que eu tomei, eu falei para minha esposa, por que vós queres me matardes? Primeira vez foi assim, difícil tomar um suco verde. Mas agora eu tomo todo dia. Amanhã eu vou fazer um com a couve nova aí que eu ganhei de presente aí, ó. Sucão verde. Você vai amoldando, você amolda o seu paladar, você amolda o seu corpo, os seus olhos, tudo é moldado. E qual é o pedido de Pedro? Quer dizer, de Deus, através de Pedro, que está escrevendo para uma igreja que fugiu, e é muito fácil, depois que você saiu de casa, está longe de todo mundo, você se moldando no lugar que você chega. Chegaram lá na Turquia, uma nova cultura, uma nova moda, uma nova forma de falar, de viver, eles estavam se moldando. Foi calma lá. Não deixe se amoldar nesse lugar aqui agora. Continuem sendo moldados por Jesus. É isso que está falando no capítulo 1 de Pedro. E hoje eu vou invadir o capítulo 2, porque são 5 capítulos e nós temos 3 dias aqui. Então hoje eu vou até um pouquinho do capítulo 2, depois semana que vem, um pouquinho até o 4 e no último 4 e 5, né? E olha o que diz aí no final do verso, desse pedacinho aí, ó. Vamos para o verso 22. Vou dar uma pulada. A forma que ele molda a gente. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Olha, gente, purificado a alma pela obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne
é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos evangelizo. Ele está dizendo assim, amados, vocês querem ser moldados por Deus? Quer entrar no molde de Cristo? Para alguém olhar para você e falar assim, nossa, você está com o corpinho de Jesus, né? Está parecendo Jesus. Você está parecendo no falar, no andar. Você quer ser admirado como Cristo, ter a paz de Cristo, ter as bênçãos de Cristo, porque ser cristão é ser como Cristo. Seja moldado pela palavra de Cristo. Sabe, muito cuidado, amados, para você não ser moldado pela filosofia do tempo presente. De gente que usa a palavra, mas não é a palavra. Tenho visto muita discussão, principalmente na internet, né? Não, porque se Cristo estivesse aqui, faria isso. Olha, de onde você tirou isso, não sei, mas a palavra não diz isso. Diz que o molde é a palavra, que permanece quanto tempo? Eternamente, para sempre. Aqui diz aqui, ó, ela permanece para sempre, eternamente. Purifique a vossa alma na obediência a essa verdade. E ela não muda. Você vê que interessante, os moldes do mundo, Satanás vai mudando para poder ir enganando, né? Mas o molde de Cristo é o mesmo, desde Adão. A mesma roupa que Adão vestiu, que foi qual? A pele do cordeiro, é a mesma que nós vestimos hoje. O sacrifício de Cristo, é Cristo que é o nosso molde. E eu dei o nome da mensagem de hoje, você quando for no YouTube vai ver lá assim, a casa espiritual. O que é a casa espiritual? E é isso que nós vamos ler agora, para fechar a mensagem de hoje, nós vamos indo para o final aqui, né? Que o tempo voa. Diz assim, ó, capítulo 2 agora, comecinho. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de dolo, da hipocrisia, da inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leitinho, né, espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, verso 5, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serem sacerdotes santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O que ele está falando, Pedro, aqui? Ele está falando que é para a gente despojar, jogar fora a hipocrisia. Que hipocrisia? É falar uma coisa e fazer outra. A maldade, que é querer o mal dos outros. Sabe, eu sou um hipócrita, porque nós somos todos hipócritas, né? Mas quando eu vejo a hipocrisia dos outros, eu sofro mais do que a minha. Incrível isso, né? A minha hipocrisia é melhor do que a dos meus irmãos. Não é assim que é? E eu vou contar a hipocrisia dos outros aqui, porque a minha já purifiquei, né? A gente santifica a nossa hipocrisia. Eu vi uma pessoa brigando na internet, chamando a atenção das pessoas, porque elas ficam brigando na internet. Parem de brigar, seus ignorantes. Eu falei, gente, está brigando para dizer parar de brigar, né? E a grande questão na briga ali, achei interessante, porque as pessoas queriam o mal dela, dessa pessoa. Falaram assim, eu quero que você se lasque, sabe aquela coisa assim? Eu não vou dizer o que disseram para ela não, para a pessoa. E ela estava chateada, porque as pessoas queriam o mal dela. E falou assim, isso não é de Deus não, vocês cristãos fizeram mal, eu quero que vocês morram, querendo o mal dos outros também. E eu falei, a maldade, gerando maldade, né? Eu quero que vocês todos que falam isso aí, vá para os quintos, né? E eu vi aquela xingação, falei assim, puxa vida, eu queria perceber em mim toda essa maldade que eu percebo nos outros. E Deus falou uma coisa interessante para mim, Ele falou assim, que permite que a gente perceba nos outros, não para apontar o dedo dos outros, porque se eu falar o nome dessa pessoa e apontar um dedo para ela, eu estou fazendo a mesma coisa que ela fez. Brigando, ela brigou com os outros porque eles ficavam brigando. E eu vou criticar ela de ficar criticando os outros.
Está vendo como é difícil? Mas eu percebi porque Deus me dá essa sensibilidade de perceber essa hipocrisia, essa maldade na vida do outro. Para que eu olhe para mim depois e me amolde e fale assim, Senhor, será que eu não faço a mesma coisa? Será que eu não sou esse hater? Essa pessoa que fica olhando os outros na internet e critico o fato deles serem críticos. E eu me torno como eles. E por isso que aqui ele dá um segredo. Ele fala assim, ó. Eu até não dei muita atenção a esse verso, mas eu quero voltar. Onde fala do amor genuíno entre uns aos outros. Quer ver? O verso 2, ó. O verso 2, ele fala da gente bebendo ainda. Eu vou ler o 2, depois eu vou voltar lá. Eu acho que é atrás, acho que eu pulei lá para trás. Ou foi agora, quer ver? É bondoso. Eu pulei, fui lá para trás. Acho que é 1:22, isso mesmo. Olha aqui, ó, vamos ler o verso 22 de novo, do capítulo 1. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, né? Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração. Sabe, quando você é moldado a Cristo, não tem outra opção. Porque Cristo amou a gente de tal forma, Ele amou a gente tanto, gente. Amor fraternal, não fingido. Ele não estava na cruz lá e falou assim, não vejo a hora de passar essa horinha na cruz. Não, ele estava lá de todo o coração, derramando cada gota de maneira verdadeira, sabe? Aí ele fala, e aí que vai entrar a grande questão do nosso sermão, dessa mensagem. Ele dizendo assim, no verso 4, estava no verso 2, né, que é lindinho essa parte do leitinho espiritual, né? Vocês são crianças recém-nascidas, tomem o leite espiritual, se alimentem de Cristo, bebam de Jesus. Aí ele fala, porque Jesus, no verso 4, é a pedra que vive. Ele é a pedra. Existem duas palavras para pedra aqui. Pedra, Petros, e pedra, Petron, se eu não me engano, eu não sou ruim para grego assim, mas em português é pedra mesmo, rocha e pedregulho. O nome Pedro é esse Petros aí, essa pedrinha, essa pedra de tropeço, assim, sabe, uma pedrinha. E Jesus é a pedra mesmo, angular, é a pedra que vive. Sabe, na tradição católica, eles dizem que Pedro é o primeiro papa. Porque Jesus falou assim, tu és a pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Não diz isso na Bíblia. Ele diz assim, você é pedregulho, a pedrinha, né? E sobre esta, não essa. Essa é quando um objeto, amados, está longe de você. Você fala assim, esse piano. Tá lá. Aqui, ó, isso é português, no grego foi traduzido baseado nisso. Este microfone. Ele está comigo. Então ele fala assim, sobre esta, Jesus está falando dele, esta pedra. Pedro, você é uma pedrinha. Essa pedrinha vai ser edificada sobre essa pedra. E ele fala, não, mas ele foi. E olha só, o primeiro papa mesmo, com esse nome de papa, foi lá para o ano 600. E Pedro foi no ano 30 ali com Jesus, escreveu no ano 65 e morreu ali perto mesmo. Olha que interessante, quando Paulo escreveu para Roma, aonde Pedro deveria estar, ele sauda mais de 20 pessoas. Eu saldo meu irmão tal, e Páfima, e Júnia, e não sei quem, e Trifena e Trifosa. Leia lá o capítulo 16 de Romanos. E não fala de Pedro. Imagine que descortesia, né? Ele falar para Roma, saudar todo mundo, e não saudar o líder maior espiritual. Pedro não estava em Roma. E depois Paulo foi para Roma. E escreveu várias cartas de Roma para as pessoas. E falava, porque aqui em Roma eu estou sendo bem tratado por não sei quem, e nunca citou Pedro lá em Roma. Pedro nunca foi o apóstolo de Roma, nunca foi o bispo de Roma, e nunca foi papa. E aqui ele diz isso claramente, porque ele fala assim, olha, existe uma pedra que vive eternamente pelos homens, eleita de Deus. Mas nós aqui, ó, vocês, como pedrinhas que estão vivas, somos edificados casa espiritual para sermos sacerdotes de Deus. Todos nós somos pedrinhas. Pedro se inclui aqui e fala naquela pedra espiritual, aquela pedra que vive. Nós vamos junto com essa pedra ser apenas parte da casa espiritual de Deus.
Se você for numa obra, nós temos aqui uma obra linda aqui atrás, né? Está ficando maravilhoso. Começamos hoje a botar as paredes da igreja nova. Terminamos toda a estrutura e a segunda fase, começamos hoje a terceira fase, que são as paredes, teto, pintura, piso, vai ficar lindo demais. Portas, janelas. Nosso coração, a inauguração dia 12 de setembro. Coloque na sua agenda aí. Vamos ver se Deus aprova esse dia, né? Já convidei até o pastor Elino para estar com a gente, o presidente. E eu fiquei pensando, quantas pedras nós colocamos naquela obra ali? Cada brita que está ali. Em vários momentos teve que botar pedra ali. Tem pedra por todo lado ali. Misturado com areia, misturado com cimento, pedra solta. Tem até umas pedras apostatadas lá que saiu da igreja, você vê lá rolando pela calçada. Tem que trazer de volta. Mas quando você é colocado junto com a pedra viva, a pedra angular, você se torna uma com ela. Olha, nós somos a casa espiritual. Sabe por quê? Porque a pedra, que é Cristo angular, vive em nós. Amém? Nós somos a casa espiritual. A casa de Deus. Nós éramos uma pedra também rejeitada, porque ele fala que Cristo foi a pedra rejeitada pelos homens, mas viva em Deus. Então nós podemos ser rejeitados por todos, mas estamos vivos em Deus, porque somos a casa espiritual de Deus. Você e eu somos a casa espiritual de Deus. Entenda isso, quando você acorda ali de manhã cedo, 5 da manhã, e entra na sala 57, você está entrando na presença da rocha eterna. E você ali é a parte da casa espiritual. Isso não é fantástico? Será que para você fazer isso, você terá que ser perseguido? Porque quando você é perseguido, você entra em muito lugar que você não sabe onde é, né? Você corre para lá, corre para cá, né? Está sendo perseguido. Aí, de repente, você correndo, eu não sei, vamos supor que tem um ladrão perseguindo você. E você está correndo por Tatuí, pelo centro ali. E você vai ser alcançado por ele, pelo ladrão. Então você precisa de ajuda. Aí o que você faz? Entra na primeira loja que você vê, para agarrar na primeira pessoa que estiver lá dentro. Me ajuda, né? E aí você entra, fugindo. Não sabe nem que loja que é. Aí você vê assim, casa espiritual. Entrei numa sala 57 aqui. Tem um sofá e está Deus sentado ali e fala assim, meu filho, o que você está fazendo? Eu estou fugindo aqui, estou fugindo de um ladrão, estou fugindo de perseguição, estou fugindo do fogo. Será que vai ser a perseguição que vai nos levar à presença de Deus? Será que é uma tragédia? Precisa subir o Rio Negro para inundar Tatuí também? Será que é preciso uma pandemia? O que é preciso acontecer na vida dos filhos de Deus para eles se acordarem e voltarem para a palavra eterna, para a presença de Deus e entender que o único lugar seguro é a rocha, é Cristo. A gente precisa de Jesus, meus amados. Viver, ser moldados por essa palavra, mas isso é cotidiano. Ninguém é moldado de uma hora para outra. Não é uma pílula, não é uma vacina. Ah, tomei Jesus, estou bom. Não, você tem que ir todo dia sendo moldado. Aí você volta lá na segunda-feira, cedinho, e ele vê que tem uma lasquinha lá, e ele passa uma água em você, e lixa e faz. Igual um luthier quando constrói um violino, sabe? Lixa durante dias, semanas, meses. E sopra, e passa verniz, e vai. Nós precisamos ser moldados por Deus. Juntos dessa pedra, nos transformarmos numa casa espiritual. Essa casa espiritual, amados, é um sacerdócio santo, diz aqui, que é o nosso sacrifício, porque nós estamos rejeitando quem nós somos, para sermos quem Jesus é. Isso é maravilhoso. Pedro entendeu isso, por mais que a tradição deturpou, dizendo que ele é papa. Eu vou terminar ali no último verso, verso 9, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pedro não estava se achando melhor que ninguém aqui, amados. Ele está dizendo assim, ó, vocês são raça eleita, povo santo, sacerdócio real. É o sacerdócio de todos os crentes. Todos nós somos a casa espiritual de Deus. E é isso que faz a diferença. Quando saímos na rua para proclamar o evangelho, é transformar pessoas em casa espiritual. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu algum tempo atrás de um menino de 8 anos de idade. Ele decidiu
veio com um amigo para a igreja, sabe? Um amigo da escola. E a família linda, sabe? Sentava o pai, a mãe, os 3 filhos. E ele sentava do lado do amiguinho, que era o filho mais novo, de 8 anos também. E ele ficava na igreja e falava assim, puxa, que lugar maravilhoso aqui. E ele ouvia a palavra e falava assim, nossa, que palavra linda. E ele começou a estudar a palavra. Com 8 anos de idade, ele chegou para o seu pai, um homem rude, um homem bravo, um homem nervoso, e falou assim, pai, eu quero ser um adventista, eu quero me batizar, eu quero seguir a Jesus, eu quero amar a palavra, viver a palavra de Deus. Ele falou, menino, você é muito pequeno, não mexe com isso não. Não, eu quero ser cristão. Não, aqui em casa não. Eu deixei você ser seu amiguinho, não sabia que ele estava levando para a igreja, não. Você vai ficar aqui agora, não vai mais, e está proibido de ir para a igreja. E ele falou, pai, eu vou para a igreja de todo jeito, porque eu amo Jesus mais do que tudo. E um dia ele pegou e fugiu, quando chegou em casa, o pai deu uma surra nele. E depois de apanhar um bocado, ele falou assim, pai, você cansou de me bater? Por quê? Por quê, meu filho? Porque eu vou para a igreja de novo. Então o senhor descansa, porque quando eu voltar da igreja, o senhor vai me bater de novo. Mas eu não vou deixar de seguir Jesus. E eu quero ser batizado. Naquele tempo não tinha as leis de hoje, porque hoje é proibido você batizar uma criança sem autorização dos pais. Hoje não pode mais. O pastor vai preso. A gente salva a criança e batiza quando puder. Entrega para Jesus, né? Mas não batiza, porque vai preso, né? E Jesus salva também a criança, independente, né, de dela poder ser batizada ou não. Mas ele foi batizado numa manhã de sábado. E o pai falou, se você for para a igreja, menino, 8 anos de idade, se você for sair de casa hoje e for batizado nessa igreja, quando você chegar aqui em casa, as suas roupas vão estar lá de fora. E você não é mais meu filho e não entra mais aqui. Pessoal, meu pai não vai fazer isso. Ele vai me bater, vai me tirar de fora durante o dia, mas à noite ele deixa eu entrar, né? Não vai fazer isso. E ele chegou do batismo, tinha uma mala assim, com roupas enfiadas dentro, uma mochila grande. E ele ficou sentado ali, e no final da tarde o pai falou assim, saia daqui da porta antes que eu chame a polícia. Mas aqui você não pertence mais. E esse menino com 8 anos de idade sentiu que os capadócios, os galáxios aqui, não sei mais de onde que é esse povo aqui, quer ver? Do Ponto, né, da Capadócia, da Galácia, da Bitínia sentiram. Com a mala nas costas, deixaram toda a vida para trás para ser moldado por Cristo. E a história conta que ele foi bater na casa do irmão. Falei, irmão, meu pai está meio bravo. Eu posso passar uns dias aqui até meu pai calmar e eu voltar? Pode. Você é nosso filho também. Vem cá, fica com a gente aqui. E ele ficou ali aqueles dias e tentou voltar para casa. E o pai, quando viu lá o irmão com o menino, falou assim, olha, vim trazer seu filho aqui, ele está precisando do senhor. Ele falou assim, eu não tenho filho. Foi o senhor que levou ele para a igreja, então cuide dele para sempre. E aquele irmão adotou aquele menino, cuidou dele, amou ele. E ele cresceu naquilo lá até a fase adulta, foi para o colégio interno quando fez ali seus 16 anos, e entrou na faculdade, fez teologia, hoje é um grande pastor na região sul do nosso país. Ele perdoou o pai, não sei se ele chegou a pregar para o pai, não conheço a história toda, mas um grande pastor, Eu lembro que um dia, ele era meu líder de comportagem, sabe? Ele me ensinou muito na comportagem, e a gente estava com os balões assim, ele na frente, os comportores, os estudantes, nós éramos missionários, para quem não conhece, sentados assim numa casa, durante as férias a gente trabalhava para pagar a escola. E aí ele disse, Vinícius, pega ali um balão para você. Aí você estourava o balão, dentro do balão tinha um verso bíblico e um presente, sabe? Eu peguei o balão, e sabe por que eu estava nessa casa com esse líder missionário? Ele era um líder de missionários, um grande líder. Ele e a esposa, fantásticos. O irmão dele era o meu chefe lá no colégio. O irmão adotivo, né? O filho daquela família mesmo, de verdade. E esse irmão disse assim, que quando me viu chegando no colégio, um menino magrinho eu era, com a bermuda mostrando o cofrinho, sabe aquelas bermudas assim caídas? Mala, cabeça raspada, andando com o peito estufado. Vindo de uma gangue para Jesus, sabe? Ele falou, vai dar trabalho esse menino aí. E quando ele me conheceu, viu que eu era um menino cheio de problemas, falou assim, eu vou mandar ele lá para o meu irmão. Porque do jeito que o meu irmão foi moldado
ele vai ser moldado também. E eu lembro como se fosse hoje, isso foi há 23 anos atrás, 1990, 22, em Passo Fundo. Eu estourei o balão e tinha um verso bíblico que até hoje é um verso predileto meu. Eu leio para minha filha, ela sabe de cor também. Está em Filipenses 4,13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Era o verso que eu precisava naquele dia, porque eu não sabia nada da Bíblia. Eu era missionário, mas fazia teologia. Pensa, um perdido era ali. E ele falou assim: Vinícius, você foi tirado do seu lar, eu fui expulso de casa praticamente. Meu pai me mandou da rodoviária para não voltar mais, um ódio por eu ser um batizado, por eu ter me batizado e querer ser pastor. E ele falou assim: mas você foi adotado por essa família aqui. Eu não sabia que ele era adotado, sabe? Eu não sabia que ele também tinha sido rejeitado. Depois ele me contou e eu falei: se ele agora é um pastor, eu posso ser também. Sabe, Deus pega as figuras mais estranhas, né? Ele pega Pedro, um ser estranho, brabo, um discípulo que andava com a faca na bainha, assim, já para tirar. Um pescador frustrado, porque já não conseguia pegar peixe mais. Ele pega esse ser e transforma em sacerdote real, nação santa. Ele pega você aqui, você que está em casa, você aí em cima. Ele pega a gente da unidade, nos adota, nos chama de filhos. E com amor genuíno, ele pega a gente no colo. É o que a Bíblia está falando. E dá leite para a gente. Não é a figura de um pai amoroso. Amor fraternal. E ali dando leite. E você vai tomando, vai ficando forte. E vai virando não um bebê qualquer, mas um bebê rocha, sabe? Forte. Casa espiritual. Silvana vai cantar um hino para a gente agora. Silvana, pode vir aqui. Eu vou fazer uma oração com vocês para preparar o seu coração para essa canção. E ao final, nós vamos orar juntos de novo, tá bom? Feche seus olhos aí. Senhor Deus, fala nosso coração, Senhor. Molda este coração duro, rebelde, peregrino, órfão, sozinho às vezes. Nos molda na tua vontade, Senhor. Como fez com Pedro, faz com o teu povo nessa noite. É o que pedimos por Jesus. Amém.